Olá, alunos, tudo bom? Então, hoje no capítulo 14, Genética 3, Heredogramas. Então, aquecendo, tem uma tirinha aqui, ó. Um primo distante veio me visitar e acabou ficando em casa. Não encontro um jeito delicado de pedir para ele ir embora. Em genética, usamos uma representação gráfica para conhecer uma família, a árvore genealógica. Você sabe o que esta árvore mostra? E qual a importância da árvore genealógica para uma família? Então, são essas perguntas que nós vamos ter condições de responder agora. Tá bom, turma? Então vamos lá. Ó. Vamos à obra. Também chamamos genealogia ou pedigrees ou árvore genealógica. São um conjunto de símbolos usados para representar uma ou mais características de uma família. Então agora tem alguns símbolos que vão ser bastante usados, tá? Então o quadradinho em branco ou o símbolo do homem, tá? Também em branco, sem preenchimento, significa que ele é uma pessoa normal. Se ele estiver pintado como aqui, ele é um macho afetado por alguma anomalia. A mesma coisa para a fêmea, tá? Um círculo sem pintar ou o símbolo da fêmea sem pintar significa que ela é normal. Se já tiver preenchido, é uma fêmea afetada por alguma anomalia. Um quadradinho e um círculo unido por uma semi-reta significa que isso aqui é um casamento. Houve um cruzamento, tá? Entre um macho e uma fêmea. E desse cruzamento aqui, ó, nós tivemos dois descendentes do sexo feminino, tá? Esse símbolo aqui, ó, ou esse, tá, significa que o sexo é indeterminado. Já agora aqui, ó, aparecendo um cabide, tá vendo? Significa que essas duas irmãs são gêmeas, tá? Agora, se não tiver esse tracinho no meio, como aqui já não ocorre, tá? Eles são gêmeos, mas são dizigóticos, ok? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, etc. indicam a ordem dos nascimentos em cada geração. Já os símbolos 1, 2 e 3, assim, na forma escrita em algarismo romano, mostram cada uma das gerações. Exemplo, ó. Os indivíduos escuros são afetados pela miopia, que é uma característica recessiva, tá? Então aqui, ó, tá vendo esse 1 aqui em romano? Então essa aqui é a primeira geração, tá certo? Então na primeira geração nós temos 1, 2, 3, 4 indivíduos. Aqui, já na segunda geração nós temos 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos. E temos uma terceira geração composta por apenas um indivíduo, tá? Então vamos lá, ó. Sabemos que a miopia é um tipo de herança autossômica recessiva. Portanto, os indivíduos escuros são A minúsculo, A minúsculo. Como os indivíduos 1 da geração 1, número 1, da geração 1, 2 e geração 1, 3 são de símbolos claros. Têm genótipo dominante e são heterozigotos, tá? Pois eles têm filhos recessivos. Então observe o seguinte, ó. Esse casal aqui, vamos ver aqui em cima, ó, eles são normais, tá? Mas eles têm um filho recessivo, míope. No caso aqui é miopia. Para ter um filho míope, então, portanto, o casal, tanto o homem quanto a mulher, tá? Eles são heterozigotos, tá? Eles são normais, mas carregam o gene da miopia, tá bom? Então, essa filha aqui, ó, ela é azinho, azinho, tá? Já nesse outro casal aqui, ó, a mulher, ela é normal e o homem é míope, tá?
Então ocorreu o quê? Dos 3 filhos que eles tiveram, uma menina, uma filha, nasceu com miopia. Então, ó, o indivíduo 2, 3, ó, 2, 3, também recebeu o GNA da mãe, 1, 3, tá? E o outro do pai, 1, 4. Como será o genótipo de um indivíduo da geração 2, 2? Como pode ser o genótipo desse indivíduo aqui, ó? Sabendo que o pai e a mãe são dessa forma, A maiúsculo, A minúsculo. A maiúsculo, A minúsculo. Então, fazendo o cruzamento aqui, ó, esse número 2 aqui, ele é normal, tá certo? Então, ele pode ser A maiúsculo, ele pode ser dessa forma, ou ele pode ser heterozigoto, tá? Dessa forma aqui ele não é, porque ele não é míope, tá? Então, como seu símbolo é claro, então ele é dominante, tá? Homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto se ele for dessa forma aqui, ó, tá? Se ele for A maiúsculo, A minúsculo, então ele é heterozigoto, tá? Não tem como saber com certeza, tá? Dessa forma aqui, tá? Então só pode ter as possibilidades. Ou ele é assim, ou ele é dessa forma, tá? Agora, os indivíduos da geração 2, número 4, e da geração 2, número 5, são dominantes, tá? Símbolos claros. Tá? Então, esse indivíduo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse indivíduo e esse aqui, eles são dominantes. E são heterozigotos. Tá? Já está aqui, ó. Pois receberam um gene do pai, geração 1, 4. Então, do pai recebeu um gene dessa forma. Tá? O mesmo com o indivíduo 3, 1, tá? Que recebeu um gene azinho da mãe, dessa mãe aqui, e o heredograma ficou dessa forma. Ó. Então, a partir disso, nós conseguimos colocar todo o genótipo dos indivíduos que participam desse heredograma. Tá? Então, o primeiro casal aqui, eles são heterozigotos, A maiúsculo, A minúsculo. Essa aqui, ó, tá pintadinho, então ela é recessiva, tá? Ela é míope. Esse indivíduo aqui, nós sabemos que ele é heterozigoto, mas não sabemos se ele é 2A maiúsculo ou se ele tem um A minúsculo aqui, se ele é portador. O mesmo acontece com esse. Esse aqui com certeza é Azinho, Azinho. Aqui desse casal, o homem é afetado, Azinho, Azinho. Tiveram uma filha afetada e mais 2 filhos que são normais, mas são heterozigotos. Eles carregam, né, o gene da miopia. Então, como resolver os problemas de genética? Na genealogia abaixo, as figuras cheias ou escuras mostram indivíduos albinos. Tá? Então, as figuras cheias ou escuras mostram indivíduos albinos. Então, nós sabemos que esse indivíduo aqui ele é albino, é um macho albino, e aqui nós temos uma fêmea que é albina. O albinismo é uma característica recessiva, autossômica recessiva. Tá? Então, com certeza, esse indivíduo 4 aqui, ó, ele é Azinho, Azinho. O mesmo acontece com esse outro aqui, ó, ele é Azinho, Azinho. Tá? Para que eles sejam dessa forma aqui, ó, o casal é normal. Tá? Se o casal é normal, os dois carregam um gene recessivo. Tá? Então, ó, esse A
esse primeiro aqui, ó, ele é heterozigoto, dessa forma. O mesmo acontece com o homem aqui, ó, também heterozigoto. Nesse outro casal aqui, eles são normais, mas também tiveram um filho, uma filha com miopia. Então, com certeza, o genótipo deles, no casal, é dessa forma. Tá? Os dois carregam o gene da miopia. Tá? Então, ó, admitindo que o casal 2, 4 e 2, 5 são esses dois aqui, tá? Teve uma primeira criança albina, tá? Então eles já tiveram uma criança albina. Pergunta-se: qual o genótipo do casal 4 e 5? Se eles tiveram uma criança albina, gente, então com certeza o 5 é dessa forma. Ele é heterozigoto. Tá? Qual a probabilidade desse casal ter uma outra criança albina? Tá? Então é só fazer o cruzamento deles. Ó. Ele é azinho, azinho. E ela é heterozigoto. Então ela é um A maiúsculo com um A minúsculo. Tá? Então fazendo o cruzamento aqui. Azão, azinho. Agora, cruzando aqui também. Azão, azinho. Azinho com azinho. E A minúsculo com A minúsculo. Tá? Então aqui, ó. Então, qual a probabilidade desse casal ter outra criança albina? Ó, aqui a criança é normal, aqui a criança é albina. Então, a chance de ter uma criança albina é meio, tá? 50%. E qual a probabilidade da criança ser normal e do sexo feminino? Ó, do sexo feminino é 50%, é meio. Tá? Vezes, e da criança ser normal também é meio. Tá? Então a probabilidade da criança ser do sexo feminino e normal, basta multiplicar as frações. Está feito aqui, ó. É 1/4. Tá? Então aqui, ó. Se esse casal tivesse 2 crianças albinas, o terceiro filho só poderia ser normal? Não. Para cada gestação, as possibilidades se repetem. Tá? Então, para cada gestação, a possibilidade de ter uma criança normal é de 50%. E para a criança ser albina, também é de 50%. Tá? Você sabia como descobrir num heredograma se o caráter afetado é resultado da manifestação de um gene dominante ou recessivo? Então vamos lá, ó. Pais iguais, normais ou afetados, com um filho diferente. Este sempre é recessivo. Então aqui nós temos pais normais, ó, tá? E eles têm um filho afetado, tá? Então nesse caso aqui, ó, o gene sempre vai ser recessível. Olha aqui, o indivíduo 3 tem pais iguais e, portanto, é recessivo. Assim como o gene que determina o caráter em questão, já que ele é afetado. Se 2,3 fosse dominante, ele não poderia ter pais recessivos. E agora, ó, nesse caso, o indivíduo, tá vendo? Os pais, eles são afetados, mas eles tiveram um menino aqui que é normal, tá? Então, o indivíduo 2,2, tá? Tem pais iguais, e, portanto, afetados. Então, ele é recessivo e normal.
O gene que determina o caráter em estudo é dominante. Porque se o indivíduo 2,2 fosse dominante, ele não poderia ter pais recessivos. Presta atenção nisso que isso vai ser usado bastante, tá? Conectando, olha. Sertão da Paraíba tem surto de doenças genéticas. Casamento entre primos é a causa. A bióloga paulistana Silvana Matos foi para o Nordeste há cerca de uma década por causa da sua vizinha. Ela quis entender a origem da misteriosa doença da moradora da casa ao lado. Como relatava a própria mulher, a moléstia era comum na sua cidade natal, Serrinha dos Pintos, no sertão do Rio Grande do Norte. Santos descobriu no Nordeste mais de 70 casos de uma doença até então desconhecida, a síndrome SPOAN, que paralisa os membros inferiores e afeta a visão. Era o mesmo mal de sua vizinha. Depois de descrever a SPOAN pela primeira vez em artigo científico de 2005, a bióloga encontrou outros problemas genéticos no sertão, causados por um mesmo motivo: o casamento consanguíneo entre primos. Em Serrinha dos Pintos, 32% dos casamentos envolvem primos de primeiro e segundo grau. Todos os afetados pela síndrome são descendentes de um ancestral comum, que chegou à região há mais de um século. As famílias conhecem a sua árvore genealógica, mas a maioria não aceita que as doenças genéticas são causadas pelos casamentos com pessoas do mesmo sangue, afirma a pesquisadora. Hoje, Santos é professora da Universidade Estadual da Paraíba, instituição a qual se vinculou de tanto estudar a região. Em família, os casamentos consanguíneos passam dos 40% em algumas cidades paraibanas. A situação é mais grave no sertão, onde muitas doenças ainda não são reconhecidas como de origem genética. São os agentes de saúde da região, cada um cuida de cerca de 50 pessoas. Então são eles que registram numa base de dados a incidência de deficiências. Mas ninguém analisa os dados para investigar as causas das doenças, diz Santos. De acordo com a médica Paula Medeiros, da Universidade Federal da Paraíba, muitos pacientes recebem diagnóstico errado. Há médicos que relatam retardo mental em casos de mucopolissacaradiose, doença metabólica causada por deficiência de enzimas, sem avaliar se há mais casos na família e qual é a origem do problema. Por isso, o trabalho dos pesquisadores está sendo comemorado por funcionários de alguns municípios da região. É o caso de Maria do Socorro Lucena, secretária municipal de saúde de Queimados, uma das cidades estudadas, onde uma nova doença genética foi identificada. De acordo com Lucena, os recursos públicos para a saúde de sua cidade, que tem 40 mil habitantes, são suficientes apenas para o atendimento básico e só. Diz ela: consigo atender partos, casos de tiro, tratamentos de hemodiálise, esse tipo de coisa. Além de evitar que mais pessoas padeçam de doenças evitáveis causadas por consanguinidade, o aconselhamento genético sai mais barato aos cofres públicos. No caso dos pacientes com mucopolissacaradiose, que traz problemas motores, de crescimento e até mentais, o tratamento de um tipo da doença pode chegar a R$100 mil por mês por paciente. Hoje, 6 portadores que vivem no sertão da Paraíba estão em tratamento no hospital da Universidade Federal da Paraíba, aos cuidados da médica Paula Medeiros. Faz tudo.
O trabalho deles começa já na prospecção de casos, em parceria com os agentes de saúde. São também os cientistas que realizam o mapeamento genético e identificam as possíveis doenças hereditárias, posteriormente divulgadas à comunidade acadêmica em congressos e em artigos científicos. O processo todo leva em média 3 anos, também por causa das dificuldades estruturais. Hoje, o mapeamento genético no Brasil só pode ser feito nas regiões Sul e Sudeste, que contam com laboratórios para isso. Diz ela, eu oriento as pessoas sobre os riscos de nascimento de deficientes quando os pais são um casal de primos, diz Santos. A ideia, de acordo com ela, é informar os jovens em idade reprodutiva. Mas essa não é uma aproximação simples. A descrença nos cientistas e um certo fatalismo ainda são comuns. Não acredito nessa coisa de doença causada por casamento entre primos, diz uma moradora do município Olhos d'Água, próximo de Queimados. Filha de primos e casada com um primo, ela tem 3 dos seus 5 filhos surdos. Aí ela fala assim, tive filhos surdos porque Deus quis. Bom, turma, então agora eu vou fazer junto com vocês algumas atividades, tá? E depois vai ficar outras para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Então, a Universidade Federal de Minas Gerais. Conforme a reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, a Ilha de Lençóis, situada no Maranhão e com uma população de 400 habitantes, apresenta um índice de albinismo de 1,5%. Tal índice é 150 vezes maior do que o apresentado em outras populações. Lençóis está desprovida de condições básicas de saneamento, de energia elétrica, telefone e assistência médica. O povoado mais próximo da ilha localiza-se a 7 horas de viagem de barco. A reportagem mencionada traz o seguinte depoimento de um morador. Abre aspas. Para evitar o sol, que machuca a pele como queimadura de fogo, pesco camarões cor-de-rosa que, como eu, só saem à noite. Fecha aspas. Então, letra A. Explique o motivo da vulnerabilidade do sol, da vulnerabilidade ao sol da pele de um albino. Bom, turma, a disfunção da produção de melanina apresentada pelos albinos, tá? Então, eles produzem menos melanina que as pessoas normais, tá? Então, essa disfunção, né, faz com que eles se tornem albinos, sejam albinos. Letra B. Cite uma doença que pode ser evitada pelo comportamento relatado pelo morador. O câncer de pele, causado principalmente por mutações derivadas de radiações ultravioletas. Então esse é o motivo que ele só sai para pescar camarões cor-de-rosa durante a noite, tá? Porque esses camarões também são albinos, só saem à noite. E ele aproveita para fazer essa pescaria à noite. 2, turma. O heredograma abaixo refere-se à herança do albinismo em uma família da ilha. Com relação ao heredograma, determine o tipo de herança e cite os genótipos do indivíduo 11, 12, 23 e 28. Então vamos aqui, sempre vamos olhar aqui a legenda, tá? Então aqui nesse caso, os indivíduos que estão preenchidos, tá? Que estão escuros, são pessoas normais. E os que não estão pintados são pessoas albinas, tá bom? Então, o casal, ele é normal, tá?
eles tiveram 8 filhos. Desses 8 filhos, somente 3 são normais. Os outros 5 são todos albinos. Então, que tipo de herança que é essa aqui, ó? Essa herança é uma herança autossômica recessiva, tá? Porque os pais são normais, tiveram filhos normais e também tiveram filhos afetados, tá? Ou seja, filhos albinos, tá bom? E agora, a letra B. Qual os genótipos do casal, ó, dele e dela? Eles são normais, tá? Então, ó, o indivíduo 1, ele só pode ser heterozigoto dessa forma, tá? O mesmo acontece com a mulher, ó, o indivíduo 1, 2. Então ele também é heterozigoto dessa forma. O indivíduo 2, 2, tá? O indivíduo 2, 2, ele também é normal, tá? O indivíduo 2, 2, ele também é normal, então ele só pode ser heterozigoto. E o indivíduo 2, 8, que é esse aqui, ele já é albino, tá? Então o indivíduo 2, 8, ele é albino, assim como os outros irmãos que estão em classe, tá? Então o genótipo dele só pode ser dessa forma, tá? Número 2. Analise a seguinte genealogia e responda as questões. Tá? Então aqui, ó, pintadinho, portadores de anomalia. Tá? Quando não estão pintados, são normais. Tá? Então, muito bem, ó. Anomalia é causada por um gene dominante ou recessivo. Justifique a sua resposta. Nesse caso, uma anomalia, ela é causada por um gene recessivo. Porque o casal 7, 8, tá vendo aqui, o 7, 8, eles são normais, tá? Mas eles tiveram um filho com anomalia, tá bom? E outra coisa, que é o número 12 aqui, ó, tá? É somente isso. Os dois aqui eles são normais, tá? Mas tiveram um filho com anomalia. Então isso indica que essa aqui ela é uma anomalia causada por um gene recessivo, tá? Sem sombra de dúvidas. E agora aqui, ó, a B. Quais os indivíduos heterozigotos? Com certeza. Então heterozigotos, ó, eles têm que ser dessa forma, ó. A maiúsculo e A minúsculo, tá bom? O número 1, ele é um homem, casou com uma mulher que é dessa forma, ó. Azinho, azinho, tá? Se ele fosse, se o genótipo dele fosse assim, ó, homozigoto dominante, eles não teriam filhos, nenhum filho afetado, tá? Todos os filhos seriam dessa forma, do jeito que está aqui, tá? Então, ó, com certeza, os 5, 6 e o 7 são 5, o 6, o 7, o 8, desse casal aqui. Agora partindo para esse casal aqui, ó, ele também é afetado, ele é assim, tá? Agora ela pode ser assim, ou ela pode ser dessa forma. A gente não tem como afirmar com certeza. O mesmo acontece aqui, ó. Ele também pode ser assim, ó. Ele pode ser normal, mas carregar
o gene recessivo. O mesmo acontece com ela. Então, para que eles sejam normais, o 9 e o 10, então eles também são A maiúsculo, A minúsculo. O 9 e o 10. Tem mais algum que pode ser dessa forma? O 15, ó, com certeza, que ele é filho de pais, ela afetada, e ele aqui, ó, o 10, com certeza é dessa forma, já falamos aqui agora, né? Então, se ele não é afetado, então com certeza ele também é um heterozigoto. Quais os indivíduos podem ser homozigotos dominantes? Então, quais os indivíduos? Somente os indivíduos que podem ser assim, tá? Podem ser, não está dizendo que com certeza eles são. Eles podem ser dessa forma. Então, como nós já vimos aqui, ó, o 1 e o 4, tá? Eles podem ser. Qual outro que pode ser, ó? O 13, tá? E o 14, tá? Então, 1, 4, 13 e 14. 1, 4, 13 e o 14, eles podem ser homozigotos dominantes. Não há certeza para isso. Podem ser. E a letra D? Qual a probabilidade do casal 10, 11 ter um filho feminino? Então, ó, de ser feminino já é metade, tá? É 50%. Ter um filho feminino com a anomalia. Então, vamos ver esse casal 10 e 11, como que eles são, ó. O 10 e 11, ó, o 10 como é que ele é? A maiúsculo, A minúsculo. E o 11, ele já é totalmente recessivo, tá? Então, é só fazer o cruzamento, ó. Um indivíduo é assim, e o outro indivíduo é dessa forma. Então, fazendo o cruzamento, A maiúsculo, A minúsculo. Esse A com esse A deu isso. Agora, esse Azinho com esse Azinho deu isso. Esse Azinho com esse Azão deu isso. E esse Azinho com o Azinho deu isso aqui, ó. Então, a chance de ter um filho do sexo feminino é meio, 50%. E de apresentar anomalia também é de 4, 2, tá? Então, metade também. Então, a chance aqui, ó, é meio vezes meio, que é igual a 1/4 ou 25%. Número 3. Observe o heredograma abaixo e responda. Tá? Então vamos lá, pintadinho portadores e em branco são normais. Tá? Então, a anomalia é causada por um gene dominante ou recessivo? Justifique a sua resposta. Então, turma, os pais, eles são afetados. Tá vendo aqui, ó, o 1 e o 2, e eles tiveram um filho normal, tá? Então, isso significa que essa anomalia, ela é dominante, tá? Pois o casal 1 e 2 apresentam o mesmo fenótipo e possuem um filho, o número 3, com um fenótipo diferente dos pais, tá? Então, por esse motivo, esse é um gene dominante. E agora, a letra D. Qual a probabilidade de o casal 7 e 8, tá, ter um filho do sexo masculino e normal? Ora, a probabilidade do filho ser do sexo masculino já é meio, tá? Então, toda vez que falar em sexo, a chance é 50% para cada um.
Tá bom? E a chance dessa criança ser normal, tá? Então, nós sabemos aqui, ó, que o 7, tá? Ele é afetado, tá? Já que o gene é dominante, então tá até aqui, ó. Então, ele é dessa forma aqui, ó. Ele é assim, ó. Tá? E ela é normal, tá? Então, ela tem os dois genes com letra minúscula, tá? Então, fazendo esse cruzamento aqui, ó, o que vai acontecer? A chance da criança ser do sexo masculino, meio, e da criança ser normal. Então, quem que é a criança normal aqui agora? Tá vendo? O cruzamento é o mesmo, tá? O que muda é a condição do gene. Da criança ser normal agora, ela tem que apresentar assim, azinho, azinho, tá? Então, a chance também é de 50%, ou meio, tá? Então, meio vezes meio é igual a 1/4, tá? Número 4. A genealogia abaixo retrata o padrão de herança para certo tipo de miopia. Então, observe e responda as questões. Então, aqui, ó, visão em branco, pintadinho escuro, míope. O mesmo acontece para do sexo masculino, feminino, tá? Eles colocaram só do homem aqui, a legenda, mas para a mulher acontece a mesma coisa, tá? Se ela está sem preenchimento, ela é normal. Se está preenchido, ela é míope, tá? Então, a letra A. A miopia, ela é dominante ou recessiva? Justifique a sua resposta. A miopia, ela é recessiva, tá? Porque o casal 3, 4, eles são normais, né? Eles apresentam o mesmo fenótipo. E, no entanto, ele possui filhos de fenótipos diferentes, ou seja, míopes, tá? Então, por isso, ela é a miopia, nesse caso aqui, ela é recessiva, tá bom? A letra B. Qual a probabilidade do indivíduo 16, esse aqui, ó, tá? Ele é filho desse casal aqui, ó, tá? Ele é filho desse casal. Então, qual é a probabilidade desse indivíduo com os mesmos pais ter um irmão também míope, tá? Então, o irmão é do sexo masculino. Então, a chance de ter um irmão, a chance é de meio, tá? 50%. E de ser míope. Então, veja bem, o pai, ó, como é que é o pai? O pai é azinho, azinho, tá? E a mãe? Com certeza, a mãe, ela é heterozigota. Ela é assim, ó, tá? Então, fazendo o cruzamento aqui, ó. Então, azão com azinho, azão, azinho. A maiúsculo com A minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo. Agora aqui os dois, ó, minúsculo com minúsculo e também minúsculo com minúsculo. Tá? Então, qual que é a chance de ter um irmão? É de meio. E dele ser míope. Para ele ser míope, ele tem que ser assim, ó, porque ele é recessivo. Então, a chance também é meio. Tá? 50%. Então, a chance de ter uma criança do sexo masculino e míope é de 1/4. Vamos ver mais um. Letra C. Qual a probabilidade de um indivíduo 10 ser heterozigoto? Dele ser assim, ó. Tá? Então vamos lá analisar.
analisar como é que é o indivíduo 10. O indivíduo 10 ele é assim, ó, tá? Ele é normal. Mas ele é filho de pais dessa forma, ó. Azão, azinho, de pais heterozigotos. Azão, azinho. Tá? Então, fazendo o cruzamento desses pais aí, ó. Vamos fazer aqui do ladinho. Só pra gente recordar, tá? Azão, azinho. Então, A maiúsculo com A maiúsculo. A maiúsculo com A minúsculo. A minúsculo com A maiúsculo. Azinho com Azinho. Opa. A aqui, não é D não. Tá, isso aqui. Então, Azinho, Azinho. Então, qual que é a chance do indivíduo 10 ser heterozigoto? Então, olha, o indivíduo 10, só voltando aqui, nós já sabemos que míope ele não é, tá? Então, essa possibilidade aqui, ó, ela já está fora, tá? Então, sobraram 3 chances, tá? Dele ser em 3, ele tem 2 chances de ser heterozigoto. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto é de 2/3. Agora, essa questão, número 5, ela se baseia no esquema abaixo, tá? Então, aqui, ó, nós temos o homem afetado, tá? Aqui está dizendo para nós. E aqui nós temos uma mulher, tá? Normal. Então esse casal aqui, ó, tiveram 2 filhas, um casal de filhos normais, tá? Esse outro casal aqui, ó, eles são normais, tá? São normais. E tiveram 3 filhos. 2 filhas e um filho. Uma menina afetada, que é essa aqui, tá? Agora, esse casal aqui, ó, o 6 e o 7, tá? Os dois são normais, tá? Eles tiveram filhos, 4 filhos e uma filha afetada, tá? Esse casal aqui, o 9 e o 10, eles são normais e tiveram um casal de filhos também normais, tá? Então vamos à questão agora. Letra A. Qual a probabilidade de o casal 6 e 7, esse casal aqui, ó, 6 e 7, ter um filho do sexo masculino? Então, ó, de ter um filho do sexo masculino, a chance já é meio, tá? Afetado. Tá? Então vamos primeiro para essa parte aqui, um masculino e afetado. Então como que é esse casal aqui, ó? Esse casal, com certeza, ó, o pai é afetado, a mãe não, mas ela pode carregar o gene. Ou também pode não carregar. Mas como eles não são afetados, então com certeza o número 6 aqui, ó, tá? Ele é dessa forma aqui, tá? E agora aqui, ó, os dois são normais, mas eles tiveram um filho aqui afetado. Então, com certeza, o 7 e o 8, eles também são heterozigotos, com toda certeza,
tá? Então, Azão, Azinho, Azão, Azinho. Quando acontece isso aqui, ó, a chance vai ser, ó, qual que é a chance de ter um filho afetado? É somente 1 em 4, tá? Então, de ser do sexo masculino e de ser afetado, 1/4. Fazendo a multiplicação aqui, 1/8. Que veio da assistência não tem que testar. E agora, de ser um filho do sexo feminino? Vamos fazer o feminino desse lado aqui, ó. Também a chance é de ser de meio. E normal. Normal, ó, 1, 2, 3, tá? Então a chance dessa criança ser normal e do sexo feminino é de 3/4, tá? Então fazendo aqui, ó, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8, tá? Então agora vamos resumir tudo isso aqui, a possibilidade real deles, tá? Nós vamos fazer o quê? Multiplicar os dois resultados. 1/8 vezes, por quê? Porque aqui é E, tá? Então é a regra do E. 1/8 vezes 3/8. Então a chance é de 3 vezes 1, 3, 8 vezes 8, 64. Então ela tem 3/64 lados de chance de acontecer esses prognósticos que eles estão questionando. E a letra B? Qual a probabilidade do indivíduo 9, ó, esse indivíduo aqui, ó, ser homozigoto normal, tá? Ser homozigoto normal. Então a chance, ó, nós já sabemos que o 9, ele não é afetado, tá? Então essa chance aqui já não existe, tá? Então qual que é a chance que sobra dele ser homozigoto? Ó, das 3 que restaram, apenas uma. Então a chance dele ser homozigoto é de 1/3. Tá bom, turma? Então espero ter ajudado vocês. Agora vocês tentem fazer as outras atividades, tá? Que é a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. Sempre prestando atenção nas legendas, tá? As legendas são importantes, que elas vão dar indicativo para vocês, ó, tá? Conforme está aqui na 6, conforme está na 7. Perdão, na 8, na 7 e aqui na 6. Tá joia, turma? Então tentem fazer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, até a próxima.